Gostaria de falar um pouquinho só para calvinistas e arminianos, principalmente com relação à eleição e aos apóstatas. Quando nós encontramos, por exemplo, em Efésios capítulo 1, né, quando Paulo diz que Deus nos elegeu nele. Essa eleição ela não é a salvação, mas sim para aqueles que foram salvos e que estão sendo salvos, né? Ou seja, são normas, tanto que o objetivo da eleição é para que fôssemos santos e irrepreensíveis, mesmo porque isso é decorrência da salvação, né? Encontramos em Efésios 1,13, quando o apóstolo Paulo ele coloca em ordem a mecânica da salvação, pelo menos na questão do inicial, né, do chamamento e dos primeiros passos da vida cristã, quando o apóstolo Paulo fala no versículo 13 de Efésios 1, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, Romanos 10,17, a fé vem somente pelo ouvir a pregação e a pregação contextualizada, né, pela palavra de Cristo, o evangelho depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, ou seja, só após escutar a palavra de Deus, ser convencidos e crer na mensagem do evangelho, então só assim nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Um pouquinho antes, na realidade o Espírito é o penhor, a garantia de que Cristo vai voltar para nos buscar, e a capacitação para aqueles que agora fazem parte do corpo de Cristo, a unção que vem do alto, né? 1 João capítulo 2, verso 20 e 27, e Atos capítulo 1, verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e posteriormente sobre todos os que creem. A partir disso nós temos a regeneração, não é antecipado, a regeneração não antecede a fé. A regeneração é decorrente da fé, por meio da graça. Isso está claro aqui no que Paulo coloca de uma forma consequente, né? E no versículo 4 diz que ele nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis. Então a eleição, ela tem um objetivo, e o objetivo da eleição é para que fôssemos santos e irrepreensíveis, como se fossem ferramentas, né, para a continuidade da caminhada cristã. E quando nós falamos, por exemplo, de apóstatas, são pessoas que retrocedem na sua vida cristã. E aí surgem muitas discussões, né? O crente pode perder a salvação? É possível uma pessoa que foi regenerada? É possível uma pessoa que foi salva, se tornou nova criatura, foi trazida à vida, né? Aqui no capítulo 2, versos 1 a 5 de Efésios, o apóstolo Paulo também diz que estávamos mortos em delitos e pecados. Paulo está aqui mostrando como foi feita essa obra, né, na vida de todos os que creem. Estávamos mortos em decorrência do pecado original de Adão, Gênesis 2, 16, 17, Romanos 3, 23, Romanos 5, 12, estávamos mortos, o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23, mas a partir do momento que ouvimos o evangelho, nós cremos, então nós fomos trazidos à vida por meio de Cristo. Tanto que para os impenitentes de João capítulo 5, verso 40, o Senhor diz assim, mas vós não quereis vir a mim para ter vida. Essa é uma outra questão no tocante à resistência, né? A graça resistível e não irresistível, como prega o calvinismo. E aí nós temos inúmeros textos que mostram que pessoas foram convencidas, mas resistiram ao chamado, portanto, de Deus. Para que entendamos que é possível retroceder na vida cristã, nós temos que pegar a essência do que é dito. Quando nós vemos, por exemplo, lá em Êxodo 32, 33, na conversa do Senhor com Moisés, Moisés diz assim, se o Senhor for eliminar este povo, risca-me, peço, do livro que escreveste. Na minha visão, na visão de muitos estudiosos das Escrituras, este é o livro da vida, mas o calvinismo põe como não sendo o livro da vida.
Então vamos pegar o princípio, a essência. É riscado aquele que peca contra Deus. Então, não é nada decreto, não é nenhum decreto de Deus antecipadamente predestinar pessoas para o céu e para o inferno. Não. Deus já decretou as consequências da escolha do ser humano. Nós encontramos isso em Deuteronômio, capítulo 30, verso 15 a 19, quando o Senhor propõe o bem e o mal, a morte e a vida. E no versículo 19 ele diz assim: eu chamo hoje os céus e a terra como testemunha contra vós que eu propus a vida. Se fosse já decretado até as escolhas, não faria sentido o Senhor chamando os céus e a terra como testemunha contra aqueles que então estavam resistindo ao seu chamado ou à sua ordenança. Então, quem peca contra Deus, estes são riscados do livro. Ou estes é que perdem então a comunhão com Deus. E fazendo menção aqui de apostasia, que não é um pecado comum. Nós temos pecados, nós somos pecadores. Só que quando encontramos ali em 1 João capítulo 5, versos 16 e 17, o apóstolo João fala que aqueles que cometem pecado para a morte, não adianta nem orarmos por essas pessoas. Haja vista que cometeram pecado para a morte. E qual é o pecado para a morte? O pecado para a morte só pode ser cometido por pessoas que estão vivas. Um que está morto espiritualmente, como Jesus diz em João 5,40, né? Vós não quereis vir a mim para ter vida. Então esses permanecem mortos em delitos e pecados, permanecem mortos no pecado de Adão, na natureza humana, na natureza adâmica, e então continuam em direção à ira de Deus sob juízo de condenação, de Romanos 5,18, é o que Jesus cita em João 3, 18 e 19, que aquele que crer será salvo, o que não crer já está condenado, permanece morto, porquanto a não crer no unigênito Filho de Deus, ou seja, na oferta pelo pecado na cruz do Calvário, de Isaías 53, 10. E no versículo 19, Jesus especifica qual é a condenação. Ele diz: a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras demonstraram isso. Em Romanos capítulo 1, verso 18 a 21, o Senhor diz várias vezes: por isso, por causa disso, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como sendo Deus. Então, esses estão mortos, eles não podem cometer pecado para a morte. Em 1 João capítulo 5, versos 16 e 17, o apóstolo João cita que existem pessoas que cometem pecado para a morte. E quem são esses? São aqueles que um dia foram vivificados. E os termos aqui que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele usa em Efésios capítulo 1, verso 17 e 18. Eu quero usar esses dois termos. Tendo sido revelado a eles o pleno conhecimento da verdade e iluminados os olhos do coração. Os calvinistas dizem assim: somente os eleitos, aos eleitos é concedido a plena iluminação e o pleno conhecimento da verdade. Né? Nós estamos vendo isso aqui nesses dois versículos, 17 e 18, de Efésios capítulo 1. Agora, nós vemos que em Efésios 5,14, por exemplo, né, um pouco mais à frente aqui, o chamamento é esse: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Todos os mortos ouvem a voz de Deus. Tanto eu vou citar novamente João 5,40, quando Jesus diz: vós não quereis vir a mim para ter vida. Somente quem pode dar vida é só Cristo. Mas há a resistência ao chamado. Todos os mortos ouvem. Há os que respondem e os que não respondem. O decreto de Deus foi salvar os que creem. Nós encontramos essa analogia em Jó, capítulo 36, versos 9 a 23. É perfeita uma analogia feita ali do chamamento e a mecânica da salvação, em que o Senhor decretou as consequências das escolhas e não as escolhas. Ele é soberano, ele é poderoso e ele pode fazer isso, e ninguém pode dizer que ele não pode fazer. É claro que nós temos que entender tudo que é dito ali em Romanos capítulo 9, porque há uma distorção muito grande nos textos bíblicos. Então nós temos que entender ali, pontualmente, né? Romanos 9, 15 e 16, ter misericórdia de quem quer, ele teve de toda a raça humana no sentido da graça preveniente. É uma graça que capacita, é uma graça que bate a porta, é uma graça que chama.
e que trouxe a possibilidade de salvação aos que creem. Nós encontramos isso por toda a Bíblia, principalmente nos escritos neotestamentários. Então, Romanos 5,18. Juízo de condenação por causa da ofensa de Adão sobre todos, mas graça sobre todos também, mas só os que creem. Isso foi o que ele fez em Romanos 11,32. A todos encerrou debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então ele usa misericórdia com quem quer. Por não usar de balança enganosa, de Provérbios 11:1, Provérbios 16:11, se Deus diz para nós não usarmos de balança enganosa, e Efésios 5:1, 1 Coríntios 11, que nós devemos ser imitadores de Deus, como ele vai fazer algo e colocar como exemplo, ou seja, como ele vai dar um exemplo, dizer para fazermos isso e ele mesmo não faz. Não tem sentido isso. Então, se todos pecaram, Romanos 3:23, a todos ele encerrou debaixo da desobediência para com todos então usar de misericórdia. Esse é o chamamento. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, se os calvinistas dizem somente os eleitos podem ser iluminados, então há uma discrepância aí e uma discordância na própria argumentação. Porque nós vemos, por exemplo, em Hebreus capítulo 6, versos 4-8, que aquelas pessoas foram iluminadas totalmente, participantes do Espírito Santo, dos poderes do mundo vindouro e caíram. E aí o escritor aos Hebreus cita 2 vezes a palavra impossível. Sim, é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento. Como é que eu vou distorcer um texto desse, que é tão claro? Então foram iluminados. O pleno conhecimento da verdade, nós vemos que os de Hebreus capítulo 10, verso 26, passaram, depois de ter sido plenamente aberto o entendimento deles para a verdade, eles passaram a viver deliberadamente em pecado. Deliberadamente, ou seja, por vontade própria. E quando nós vamos para Gálatas capítulo 5, versos 7 e 8, eles passaram a desobedecer a verdade, e isso não significa uma graça evanescente, uma graça temporária que grande parte do calvinismo prega, que Deus dá uma graça momentânea e depois retira da pessoa. A pessoa está obedecendo a verdade, ela está sendo um cristão, ela está andando com Deus, só que Deus retira essa graça dela e ela então passa a viver em pecado. Só que o texto de Gálatas capítulo 5, versos 7 e 8 diz assim: por que vocês deixaram de obedecer à verdade? Essa persuasão, este convencimento não vem daquele que vos chama. Então, teria tantos textos aqui para citar, depois eu quero citar 2 Pedro capítulo 1, dos versos 3 a 11, que também nós vamos ter um amplo entendimento aqui dessa questão da confirmação da eleição, que Paulo diz lá na continuação de Colossenses capítulo 1, verso 22 e 23, ele condiciona isso, as mesmas palavras ele usa em Efésios capítulo 1, versos 4 e 5, em Colossenses capítulo 1, verso 22 e 23, ele diz assim: se permanecerem em fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho. Então, todos aqueles que foram abertos o entendimento, foram trazidos de volta à vida, há uma grande possibilidade, sim, de retroceder na vida cristã se não prestarem atenção na palavra de Deus, porque esse é o único meio de não nos desviarmos delas, porquanto é necessário que nos apeguemos com maior firmeza então às verdades da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.